Olá, boa tarde a todas e todos. Vou fazer um curto vídeo. Acabei de terminar as correções. Passei esses dias lendo o trabalho de vocês e quero fazer alguns comentários. Bom, de início, primeiro, o que significa anotação? As notas têm um valor. No caso, tem notas que vão de 5 a 9,5. Bom, de 0 a 4 reprovado. 5, média. A média quer dizer pode passar. Né? Então, tem condição de continuar. De 5 a 7 é a F. Quer dizer, eu preciso saber um pouquinho mais, verificar alguns pontos para dar, né, a nota, para passar na disciplina. No caso, tem 4 pessoas, 4 grupos que estão abaixo do 7, que vai de 5 até 6,5, e então são pessoas que eu quero ver para ter um complemento. O 7 passou, né? Tem os pontos principais, as exigências principais foram cumpridas, é o 7. O 8, que é uma nota que eu dei para vários trabalhos, 5 trabalhos estão com 8, é um bom trabalho, uma nota boa, 80% da nota, está indo bem, mas tem algumas questões, algumas coisas ficaram superficiais. Pode ser na parte teórica, na elaboração da problemática, que é menos o caso de vocês, ou pode ser na parte de campo, voltarei nesse ponto, uma superficialidade em relação ao trabalho de campo, falta aprofundamento ou é muita proximidade com o senso comum, não é uma etnografia no sentido científico, às vezes fica mais perto ou de um relato jornalístico, um retrato, ou até de uma aventura pessoal, né? Contado à primeira pessoa. Pode ser também um trabalho muito curto. Tem uns 8,5, então ali o campo fica mais próximo, ele está mais bem amarrado com a teoria. Tem dois 8,8, um 9,3 e um 9,5. Aí é um trabalho mais bem aprofundado, sistematizado, e acima de 9 são trabalhos que são bem alinhados com a temática da disciplina. Quer dizer que compraram e usaram dos conceitos que a gente trabalhou. Então, dito isso sobre a anotação, quais os pontos que chamaram a minha atenção? Me parece, e é normal, mas porque é um trabalho a longo prazo, mas ainda vocês precisam trabalhar mais a distinção entre o senso comum, o discurso político e o discurso universitário. São 3 maneiras de colocar a verdade diferentes. O político, ele começa com a verdade. Né? Ele parte da verdade para aplicar. Né? Ele afirma uma coisa e já vislumbra um caminho para transformar a realidade. No nosso caso, a verdade ela é o ponto de interrogação, ela é o resultado. A gente não parte da verdade, a gente parte, como eu insisti o tempo todo, da dúvida, do não saber, da indagação, né? Da pedra no sapato. Né? E com isso a gente não afirma, a gente questiona. Isso é um grande diferencial entre os dois discursos. E ainda mais, né, nos tempos que estão chegando, com esse golpe consumido, com o que está por vir, eu acredito que a universidade vai virar muito mais um campo de luta política
e com todo tipo de gente. Já tem gente não querendo ler o Marx num curso de ciências sociais. Ou seja, eu acho que a nossa salvação não está no campo político, mas sim na razão, né? No rigor acadêmico. A gente quer provas, né? A gente estabelece uma relação de respeito com a realidade, o que a política não necessariamente faz, né? Então, frente a um discurso, pegar uma caricaturando, mas frente a um discurso, sei lá, criacionista, não é o discurso político evolucionista que vai resolver, é o discurso científico, né? Não, entende? É outra coisa do que criar mitos, né? Isso é um ponto que eu quero levantar. Por quê? Eu tenho a impressão em vários trabalhos que vocês ficam ou muito distante dos sujeitos ou muito perto. Muito distante, questão de estrutura, de história. Quantos trabalhos fizeram um histórico que não tinha nada a ver quase com o fato observado, né? Passar páginas e páginas descrevendo a história do Ceará não necessariamente é pertinente, fica muito distante, né? Tenta pegar uma estrutura. Da mesma forma, grandes noções como a dominação, como a reprodução social, essas coisas, são, obviamente, muito, muito importantes e presentes, ao mesmo tempo, muito distante da realidade dos sujeitos. E é isso, o nosso comprometimento é com como se faz o vínculo social concretamente em cada caso. A elaboração mais distante assim, da estrutura, ela se dá na comparação entre casos estudados rigorosamente para elaborar num segundo plano uma leitura e revelar uma estrutura. Ver, por exemplo, as considerações do Lévi-Strauss sobre essas questões na aula de Antropologia 3. Então, ao contrário, vocês têm essa tentação de ficar muito longe, então de ter um olhar muito abrangente, teorizante sobre o mundo. E por outro lado, vocês têm dificuldade de sair um pouco da proximidade com o sujeito. Tem vários trabalhos que só relatam, meio que é mais um resumo de entrevista do que uma análise, do que uma descrição etnográfica, né? A gente trabalhou isso em sala de aula, notadamente com o vídeo, o filme do Blade Runner, como organizar, né, os dados, né? Você tem uma realidade, você analisa, quer dizer, desconstrói e reagrupa, recategoriza os elementos, isola os elementos e os agrupam para descrever uma realidade em função, claro, de uma certa problemática. Então, às vezes, parece que vocês acreditam demais no que as pessoas falam, né? Eu vou postar também um vídeo do Christian Dunker sobre isso, como conversar com o outro. Um ponto que parece, às vezes, escuro, e ali me parece que tem um embate com algumas concepções políticas, é que os sujeitos não têm ciências sociais se a gente acredita que o sujeito sabe o que ele está vivendo, né? O laço social, os mecanismos sociológicos, eles não são conscientes, né? A gente precisa de metodologia para revelar o que o sujeito vive. Pega a sua própria experiência. Quando você faz uma cagada e se arrepende, muitas vezes a resposta ao por que você fez isso é um não sei. Fazemos coisas sem saber por quê. Somos seres sociais, somos seres feitos pelo outro. Por isso, somos enigmáticos para nós mesmos, tá certo? E é isso que as ciências sociais, a própria ideia de sociedade, de cultura, de regra, de lei, etc., é de que nós não temos consciência de quem nós somos, né?
E, com apoio na psicanálise, o próprio sujeito não sabe exatamente o que ele quer, certo? Tem sempre uma zona de sombra, e essa zona de sombra é a gasolina da nossa vida. Dei uma aula inteira sobre isso, era bastante densa, mas a ideia simples era essa, né? De que somos mexidos pela falta, e essa falta é uma falta também de conhecimento sobre quem sou eu. Então, não é fazer violência aos seus interlocutores de interpretar o que eles estão dizendo. Quer dizer, de tornar eles estranhos a eles mesmos. O que pode ser muito prazeroso, inclusive, para eles. Né? Em vários trabalhos isso aparece. As pessoas refletem junto com vocês e isso é interessante e prazeroso até para elas mesmas. Então, é preciso assumir essa distorção, essa traição que a gente faz. É uma tradução, né, de pegar uma linguagem do senso comum para levar para a universidade e transformar num conhecimento acadêmico. Isso é uma traição. Tem que assumir. Não se respeita, no fundo do fundo, não há tanto respeito no nosso, pelo menos no senso comum, na definição do senso comum, no nosso ofício. Então, isso é um ponto que me parece o mais importante e o mais problemático do trabalho de vocês, encontrar a distância certa com os interlocutores. Vocês ficam ou nem sei se é muito perto, é que vocês abandonam o lugar para deixar o lugar pro outro. Mas a questão é de vocês. Então não tem como sair daí. Aí perde um pouco de realidade. Justamente a qualidade da análise é de fazer com que os dados eles aproximam, por meio da metodologia da epistemologia, da teoria, e aproxima o leitor do concreto. Né? É a teoria que aproxima do concreto, é isso que eu acabei de dizer. Então, é como se vocês tivessem um certo medo de ouvir um outro, de ser um ouvinte do outro. Né? Vocês ou ficam muito longe ou deixam ele tomar o lugar. Nesse exato ponto, se coloca uma questão ética. Porque se você sai do lugar dizendo que está dando todo o espaço ao outro, quer dizer, você some. E é uma mentira. Porque quem está escrevendo é você, quem montou a problemática é você. E você sai, se tira de qualquer responsabilidade. Né? É importante aparecer no texto acadêmico para ser criticável. Se abrir a uma leitura que vai discordar de você. Todo o edifício metodológico ele consiste nisso. Mostrar como você dá a voz ao outro. Né? Para não roubar também o lugar, né, do outro. Para não se disfarçar do outro. Para distinguir mesmo. Né? Ele existe e você não é ele e ele não é você. Vou inserir ali um outro ponto. Eu achei o trabalho de vocês pouco crítico em relação ao fenômeno social que vocês estudam. Vocês percebem mecanismos de hierarquização, de poder, etc., nos campos de vocês, e talvez por empatia, vocês, eu diria, têm um certo medo da crítica. É compreensível, ainda mais no contexto político atual, histórico. Ao mesmo tempo, é o nosso papel. E, quer dizer, são as nossas ferramentas.
Eu estava falando um pouco antes da questão da... A gente trai, a gente distorce, a gente opera uma certa violência, uma certa agressividade em relação à experiência, né? A gente, pelo discurso. Isso pode ser instrumentalizado, né? A crítica é um meio de metodologizar de alguma forma essa agressividade intrínseca ao ato de analisar. Analisar é dissecar o mundo, é um ato violento que a gente opera. A crítica, ela é necessária, a gente não pode abandonar isso, é uma garantia de rigor, né? Se não há crítica, é como se a gente esquecesse de uma parte das nossas ferramentas. E eu digo isso, no meu trabalho é fácil, é classe média, eu estudo classe média. Então, é quase que o contrário, tenho que me vigiar. Mas quando eu vejo, por exemplo, a atitude de um Foucault em relação ao movimento de 68, é isso, não ceder sobre esse nosso compoente, né? E provavelmente desejo de maltratar esse mundo, analisando, né? Desmontando, descrevendo, a gente opera isso. E a crítica é necessária. Enfim, é isso. Eu senti um pouco de falta dessa dimensão. Eu achei as entrevistas um tanto curtas, um tanto mecânicas, né? É uma conversa, tem que puxar. Falta isso, falta entrar nos detalhes, provocar um pouquinho. Enfim, coisas que se adquire com o tempo, mas uma posição de ouvir um pouco mais, eu diria isso, mais curiosidade. O antropólogo, o sociólogo, tem que ter curiosidade com qualquer coisa, até coisas. Assim, uma pessoa que fala me interessa, né? Eu acho que tem que ter disso. Quem é? Com quem eu estou conversando? E vai lá. É voyeurismo, é entrar na privacidade das pessoas, é curiosidade. Quem você é? Sendo, pressupondo o que eu falei antes, você não sabe tudo, né? E eu vou conversar com você pra gente, né, estabelecer um saber juntos. É isso que eu queria falar. Concluindo, foi um semestre para mim que foi muito interessante, prazeroso. Eu conheci melhor, eu acho, a realidade de vocês. Eu diria que eu tive uma dificuldade e foi por isso que eu inventei essa questão essa prática de fazer o pão, que eu achava que vocês saíam muito da aula, a frequentação da aula era muito difícil, era uma gestão muito difícil para mim, porque saía toda hora, a gestão do conteúdo foi complicado por isso, vocês chegam atrasado, eu não reprovo por falta, eu não faço chamada, mas ao mesmo tempo é prejudicial para um aluno. Acredito que uma boa parte de vocês não frequentou 75% a aula, então teoricamente seria reprovado por falta. Vocês saem a toda hora, enfim, meio bagunça. E o pão foi um pouco para isso, né? Para fixar a aula, para ter um ritmo comum. Os trabalhos são interessantes, os textos são. O último ponto seria isso. Eu nunca acho um trabalho lindo. Bonito é uma categoria estética. Para mim, trabalho bonito não existe. Existe trabalho bom, existe trabalho interessante, existe trabalho pertinente, etc. Trabalho bonito, não. Tem textos que são bem escritos. Alguns de vocês têm uma qualidade literária a ser valorizada, né? Mas o importante, e foi nisso que eu baseei minha avaliação, é o conteúdo.
Bom, desejo então a todos um bom trabalho lá pra frente. Quem tá de AF, a gente se vê na terça. E quem precisar de mais, eu estou à disposição para comentar alguma dúvida sobre os meus comentários nos trabalhos, eu estou aberto para conversar.